Marcos, no capítulo de número 5, no versículo de número 25. Glória ao nome de Jesus. É muito bom estar aqui. Muito bom. É uma alegria indizível. Eu vou ser rápido, claro e direto, tá bom? Podem ficar tranquilo. Nós vamos ler o versículo 28 para a gente ganhar tempo. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A tábua da história da vida de um ser humano, ela consiste em 3 diretrizes. A primeira são as marcas, a segunda as memórias e a terceira as experiências. Toda marca, ela gera uma memória. E toda memória traz consigo experiências. E esses elementos, eles formam a base da jornada pessoal de um ser humano. Ele nos molda e nos transforma em quem somos hoje. E isso nos ajuda a ver e a enxergar o mundo ao nosso redor. Para você entender, as marcas, elas são momentos ou eventos tão significativos que deixam em nós uma expressão muito duradoura. Pode ser momentos de alegria, de dor, de sucesso, de fracasso, mas cada marca nos molda de alguma forma e nos influencia em nossas escolhas e percepções futuras. As memórias são as as memórias são as histórias que nós contamos a nós mesmos sobre essas marcas. Elas podem ser precisas ou distorcidas, mas as memórias são essenciais para a nossa compreensão de nós mesmos e para o mundo ao nosso redor. Nossas memórias moldam a nossa identidade e podem afetar também as nossas decisões futuras. A experiência é produto final da marca e da memória. Porque é o conhecimento e a sabedoria que nós adquirimos ao longo da vida como resultado das interpretações e das respostas às nossas experiências. A nossa experiência também molda a nossa perspectiva e influencia as nossas ações. Só que a grande verdade da vida em sua essência, ela é um constante fluxo de desafios que moldam a jornada da nossa vida de maneira imprescindível. É como se nós estivéssemos tecendo a tapeçaria das nossas vidas e cada adversidade que nós enfrentamos é um fio a mais nesse intrigado tecido. Não é de uma vez, é em um único momento que nós nos decepcionamos, ou nos cansamos, ou perdemos a fé. É no acumular das experiências, como pequenas traças que corroem nossa resistência, que o nosso ânimo começa a fraquejar. É a partir daí que começamos a desanimar e nos tornamos pessoas negativas e pessimistas. Essas forças emocionais, físicas e psicológicas, elas minam a nossa energia e podem nos levar a um estado de desamparo. Mas é importante lembrar que assim como a tapeçaria,
a nossa vida pode ser reparada e fortalecida com o tempo e a dedicação adequada. O ego, e é sobre isso que eu quero falar, ele é muito mal visto e muito mal compreendido ao que se diz respeito na atividade do comportamento humano. Porque na minha visão otimista, o ego é a parte fundamental da psique humana. Embora ele seja frequentemente associado à arrogância, à supervalorização, o ego desempenha um papel muito grande nas nossas marcas. Por quê? Porque ele nos protege e promove a nossa autoestima. O ego, no seu sentido mais saudável, ele funciona como um escudo psicológico, ajudando-nos a manter um senso saudável de um equilíbrio psicoemocional, nos ajudando a ter a confiança em quem nós somos. E é neste contexto da constante batalha enfrentada pelo ego positivo que nós vamos mergulhar na vida dessa mulher em 3 lições rápidas, claras e diretas, que o comentarista Champlin chama ela de Susana, apenas para personificar o sofrimento e nós nos tornarmos mais pessoais. Que por muito tempo essa mulher, ela é enxergada como desprezo, com pena, pobre, sofredora. Mas Deus, Ele abre os meus olhos para te mostrar uma mulher indestrutível e uma mulher lutadora. E assim, eu convido você a refletir sobre esse texto. E a primeira verdade desse texto está no verso de número 25, aonde a Bíblia diz que ela sofria há 12 anos. Quantos anos? 12 anos. Ela vem perdendo sangue há 12 anos. E para os que são entendedores, sabem muito bem que perder sangue é perder vida. Então essa mulher, ela vem perdendo a sua vida todos os dias durante 12 anos, se tornando mais fraca, se tornando mais vulnerável, se tornando mais avassaladora às suas questões de saúde. Só que existe um porém aqui. A Bíblia diz que ela, se a Bíblia está dizendo sobre ela, quer dizer que ela ainda, mesmo perdendo a sua vida todos os dias, ela ainda continuava viva. Pode até ser uma frase simples, mas é carregada de uma verdade de vida. Porque se você trouxer esta frase para a sua vida, como eu disse, todos nós temos marcas, traumas, situações adversas, mas o que nós precisamos entender é que durante todos esses anos em que nós estamos vivenciando essa situação, nós deitamos a cabeça no travesseiro no final da noite e no outro dia nós levantamos e respiramos o fôlego de vida. E o que você precisa entender é que independente da situação em que você está vivendo, Deus está mostrando para você que ainda tem jeito. Por quê? Porque você ainda continua vivo. Mesmo não estando na situação financeira que você espera, Deus está mostrando para você que ainda existe um amanhã, porque você ainda continua vivo. Mesmo você enfrentando os reveses, enfrentando as adversidades, os problemas, a dificuldade, a falta de apoio, você tem o maior apoio que existe, que é a vida.
porque enquanto você estiver vivo, é Deus dizendo na cara da sociedade, na cara das circunstâncias, que ainda tem jeito para o que você está vivendo, porque você ainda não morreu, porque depois que a gente morre, tudo acaba, tudo se perde, mas enquanto nós estivermos acordando todos os dias pela manhã, mesmo quebrado, mesmo machucado, mesmo moído, é Deus nos dizendo, ainda tem jeito. Você continua vivo. Você continua vivo. Oh, eu estou todo arrepiado aqui. Você continua vivo. Você consegue dizer isso para alguém? Você continua vivo. Pastor Marcelo Brunner, você continua vivo. Marlon, você continua vivo. E se tem uma coisa que só Deus pode tirar de nós, é a vida. Oh. Só para você se alegrar mais um pouco. A vida pode tirar os recursos de você. A vida pode afastar pessoas de você. A vida ou as circunstâncias podem minar a sua energia, mas existe uma coisa que só Deus toca na nossa alma. E se Deus ainda decidiu te dar mais um dia de vida, é porque Ele ainda tem um negócio contigo. Eu vou repetir para ver se você melhora esse glória a Deus. É porque Ele ainda tem um negócio contigo. O maior recurso que você tem é você estar de pé, respirando, falando, porque não adianta nada ter as coisas e não ter vigor para vivenciá-las. Deus está te dando uma lição de ânimo. Você ainda continua vivo. Tem coragem de bater no peito e diga, eu estou vivo. A segunda verdade dentro desse texto é que a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha, pastor. Ela gastou tudo o que tinha. Quem sabe, dentro de uma linha de raciocínio, ela sai do médico no último recurso que ela tinha financeiro e o médico diz para ela, vai morrer em casa porque se acabou o dinheiro, acabaram-se os recursos. Mas existe algo, eu te falei do otimismo, existe algo muito interessante sobre esse texto, porque essa mulher está vivenciando degraus e degraus, níveis e mais níveis durante os anos de uma dificuldade na sua saúde. E ela não para de investir, mesmo perdendo. Ela investe naquilo que ela acredita, mesmo perdendo. Eu estou pregando para seres humanos aqui. E uma das coisas que o ser humano quer quando investe é um resultado. Só que a Bíblia diz que durante 12 anos perdendo ela investia. Sabe por quê? Porque ela vai nos ensinar uma grande verdade. Ela sabia que a qualquer momento ela podia morrer. Mas ela preferiu morrer tentando do que desistir de si mesma. Ei, morra tentando, mas não desista de você. Vou repetir, morra tentando, mas não desista de você. Porque a partir do momento que você desiste de você, nem Deus faz algo por você. E existe aqui algo que você precisa
levar em conta o que? É melhor ser um fracassado com tentativas do que um covarde cheio de possibilidades. Eu prefiro, pastor, bater com a cara na porta fechada do que ficar cheio de possibilidades. Como é que vai ser? Será que vai ser? Será que vai ser? Vocês têm um pastor desbravador. Quem já sentou com o pastor Marcelo Brunner sabe o que ele conquistou e o que ainda vai conquistar. Só que isso não aconteceria se ele desistisse de si mesmo. Ele prefere morrer tentando do que desistir das expectativas, do que desistir do propósito. Eu morro com a mão na espada, mas eu não deixo de guerrear. Diga para alguém, morra tentando, mas não desista de... Não, desse jeito que você falou aí, pode enterrar. Diga, morra tentando, mas não desista de você. Diga, para apimentar, fala, é melhor ser um fracassado cheio de tentativas do que um covarde cheio de possibilidades. E outra coisa, é você que escolhe. Não desenvolva na sua vida a síndrome do anticoitadismo. Você precisa assumir a responsabilidade da sua vida. Você precisa investir em si mesmo. Ninguém que se acha um pobre coitado inspira pessoas. Ao invés de você ficar se lamuriando, contando os seus problemas para as pessoas, mostra para ela que você escolheu ser uma referência ao invés de ser uma vítima. Todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por situações. Se eu fosse perguntar aqui quem está passando por problema, eu tenho certeza que 90% da igreja vai levantar a mão, porque isso é inevitável. Sofrer na vida é inevitável. A partir do momento que uma criança é descoberta dentro do ventre da mãe como um feto, ela começa ali se desenvolver em um lugar pequeno e invólucro. Quando ela sai da barriga, ela precisa desenvolver os 5 sentidos, a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. A visão queima, o estômago começa a ter que se acostumar com a alimentação sólida. Então o que você precisa entender que a vida é uma reinvenção a cada dia, e é você que escolhe. Fica esperando alguém pegar você no colo. Você vai se arrebentar todinho. Porque, isso aqui é muito sério. Porque pessoas só investem em pessoas que animam pessoas. Se as pessoas não veem em você uma pessoa que anima pessoas, as pessoas desistirão de você como pessoa. A terceira verdade desse texto é que a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Só que é muito sério. A Bíblia diz, pastor, que ela ouviu falar de Jesus. A informação é muito importante, mas o mensageiro é muito mais importante. Vamos entender isso daqui? Ela está há 12 anos ouvindo notícias acerca da sua saúde. Entra no médico, sai do médico, entra em outro, e só palavras de esperança. E como eu estou pregando para seres humanos, eu sei muito bem
que um ser humano, ele é como esse recipiente. A água representa a nossa emoção. E na maneira e na diversidade dos dias, a gente vai se enchendo até chegar no limite. Entenda o que eu estou te falando aqui. Nós estamos vivendo uma sociedade aonde é difícil de se acreditar em alguém. Só que essa mulher, ela vai nos ensinar o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque ela não vai deixar os seus traumas passados com as pessoas te impedir de conhecer pessoas que Deus as apresenta. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Ela ouviu falar de Jesus. O que aconteceu? Se ela ouviu falar, alguém falou de Jesus para ela. E a verdade desse texto é isso. É que desistir das pessoas é desistir de você mesmo. Você não pode ser o que te fizeram. Você precisa ser maior do que aquilo que te fizeram. Porque aquilo que te fizeram diz respeito a eles. E a sua reação mediante ao que te fizeram diz respeito a você. E você precisa entender essa grande verdade. Porque nós somos seres relacionáveis. E foi prestado, foi consultado dados de relacionamentos que 80% das pessoas que vão passar pela nossa vida, elas vão nos decepcionar. Só que nós precisamos exercer o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não vê quem é. Porque quando a gente estuda psicologia, eu sou um terapeuta, você precisa entender que toda ação de alguém tem um porquê. E talvez Deus colocou você na vida dessa pessoa, ou na história dessa pessoa, para curar o ataque que ela está te dando. Então desistir de alguém é desistir de você mesmo. Está na hora da gente praticar o 70 vezes 7. Jesus disse que se quereis que vos faça, faça você primeiro. Eu não estou falando de amizade. Eu estou falando de koinonia. Eu estou falando de fraternidade. Jesus, até no último momento da sua crucificação, ele abraçou um traidor. Olha que coisa extraordinária. Ele abraçou um traidor. Ele deu pão para quem iria negar ele. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? Você entende isso? Você tem noção do que é você saber que alguém vai te vender e mesmo assim você dá vida para ela, porque pão representa a vida. O Jesus estava nos ensinando a seguinte coisa. É por isso que na Santa Ceia, quando nós formos cear, nós temos que fazer em memória dele. Por quê? Porque a Santa Ceia nos ensina, pastor, a dar vida quem um dia nos matou por dentro. Não é por mim, não é por minha causa. A minha vontade é dar na mesma moeda, mas quem vive em mim, ele me faz olhar lá atrás e ver o que ele já fez por mim. Não havia, eu estou todo arrepiado aqui. Não havia nada em mim em que eu possa ter apreço, em que eu pudesse ter algum apreço. Não havia nenhuma categoria positiva em mim. Não havia nada em que Deus
pudesse olhar para mim e dizer, eu tenho orgulho. Pelo contrário, quando Deus olhou para mim, eu estava cheio de marcas, cheio de carrapicho, cheio de coisas, e a graça dele nos envolveu, ele nos limpou, ele nos lavou, colocou vestes novas, e agora nós vamos fazer o desaforo de não entregar para o próximo aquilo que ele nos deu. Amor não é para amar quem te ama. Amor é para amar quem não merece o seu amor. E falando aqui, para ninguém entender errado, existem duas formas de amor: o amor sentimento e o amor comportamento. Estou falando do amor comportamento. Deus amou o mundo de tal, Deus se comportou de tal maneira que entregou aquilo que ele tinha de valor para quem não valia nada. Perder a fé em alguém é perder a fé em mim mesmo. A quarta lição, e eu encerro agora, é que ela diz assim: se tão somente eu tocar. E dizia na sua mente, se tão somente eu tocar. Isso daqui fala da lei da atração, porque a lei da atração diz que você atrai aquilo que você deseja. Tudo na vida começa na sua mente. Tudo na vida começa da maneira como você pensa. Tudo na vida começa da maneira como você imagina. E eu vim aqui te convidar a usar a força do pensamento. Porque Deus não faz nada daquilo que nós não temos ideia na nossa vida. E eu vim aqui dizer para você, vai acontecer do jeito que você imagina. Vai acontecer do jeito que você imagina. Ela projetou na sua mente, e quando ela projeta, pastor, ela dá passos até onde até o objetivo dela, e faz da maneira como ela imaginou. Se tão somente eu tocar, sararei. Entenda essa verdade. Eu sei que é muito simples, mas é carregada de uma realidade que rodeia a nossa vida. Porque muitas pessoas, por causa das coisas que vivenciaram, perderam a capacidade de se imaginar melhor do que estão agora. Você não pode limitar o que Deus quer na sua vida pelo que você está vivendo. Você não pode limitar o que Deus quer fazer na sua história pelo que você está passando. Isso é transitivo. Deus é eterno. O que você está vivendo é momento. Deus enxerga o futuro. Se coloca de pé no nome de Jesus, eu entrego o microfone agora. Vai acontecer do jeito que você imagina. Eu quero que você feche os olhos agora. E eu quero que você imagine o seu maior projeto, a sua maior idealização, o sonho que parece ser impossível e que permeia a sua mente e a sua memória. Isso.
Agora se imagine Deus estendendo as mãos para você, de olhos fechados, e te conduzindo até onde você espera chegar. Vai acontecer do jeito que você imagina. Sua casa vai acontecer do jeito que você imagina. Sua história vai acontecer do jeito que você imagina. Vai acontecer do jeito que você imagina.